Boa noite aí, galera. Concluindo aí, concluímos a primeira aula, né? Vamos para a segunda aula agora. Gostei muito do feedback que vocês me deram da primeira aula. Muita gente elogiou. Eu acho isso bacana, quando a gente traz informação nova, coisas que podem agregar ao jogo de vocês, não necessariamente no próprio game, mas no suporte de game, eu acho nice. E o feedback foi bem bom. Espero que a turma continue animada assim. E o que eu mais gostei também é que na nossa primeira aula teve muitas dúvidas. Então a gente tirou ali praticamente meia hora de aula, uns 30 minutos finais, para tirar dúvida. Na aula de hoje não vai ser diferente. Não vou ficar prolongando muito não. Vamos lá. O que é a aula de hoje? Bom, a gente está começando agora a entrar na parte do próprio game. Antes a gente começou a conversar sobre gestão de bankroll, sobre plano de metas e coisas do gênero, né? Agora a gente vai começar a falar do próprio game, então. Então, quando a gente começa a falar de poker, né? A primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça são ranges. O que diferencia um jogador recreativo, um jogador que joga só por jogar mesmo, por diversão, de um jogador que está querendo evoluir? A consistência dele pensar em ranges, né? Ele já muda o nível de pensamento dele, ele não está só jogando as próprias cartas, está pensando nas cartas dos vilões, enfim. E seguindo nessa linha aí, da mesma forma que foi na aula passada, eu vou querer muito a opinião de vocês. A aula da gente aqui vai ser um bate-volta. Eu vou perguntando, vocês vão dando opinião, eu vou corrigindo, e assim a gente vai até o final. No final da nossa aula, a gente vai estudar vários spots aí para começar a pensar ainda melhor em range. E, enfim, vai ser bem bacana. Mas primeiro, vamos pensar aí. Galera, seguinte, nós somos 19 pessoas aqui. Vamos ver o que sai nesse chat aí. Se eu perguntasse para você, se alguém aí de fora, se imaginem assim, um amigo seu, uma amiga, sei lá, seu pai, sua mãe, seu filho, qualquer pessoa, vê se você jogando, vê se você falando, não estava no range do cara, e a pessoa te pergunta assim, o que é range? Qual que é a definição de range? O que vocês iam responder, galera? Mandem para mim no chat aí, não precisa ser muito, muito longo, não. Só, assim, uma definição breve. Se alguém te perguntasse o que é range, o que vocês iriam responder para a pessoa? Mandem aí no chat, vamos ver o que aparece. Eu vou querer realmente a opinião de vocês muito na aula hoje. Vamos ver se aparece alguma coisa bacana ou se aparece alguma coisa que não tem nada a ver. Também, se tiver nada a ver, eu vou puxar a orelha, hein? O Kleber falou que começa dizendo que é o mais importante. O Bruno falou que é as possíveis cartas do oponente. O Alexandre falou que é o grupo de mãos. O Estênio falou que é o grupo de mãos por posição na mesa. Beleza. O Anselmo falou as mãos do adversário que eu acho que ele tem. Beleza. Estamos conseguindo achar algumas respostas bacanas aqui. Ninguém falou assim de uma forma muito simples. Todos deram um pouquinho mais de análise, mas todo mundo coerente, né? Isso é bacana. Vamos tentar resumir, então, isso melhor. Se alguém perguntar para vocês o que é ranges, range é o leque de cartas possíveis, é o leque de mãos que estão possíveis em jogo. Então, a grosso modo, o range é o quê? As cartas. É o que a gente joga. Então, não tem, assim, por que colocar tanta informação a mais de início. Quando a gente pergunta, assim, qual que é a definição, não precisa falar, não, posição, não sei o quê, porque você vai estar entrando em um monte de coisas a mais. E às vezes a pessoa só quer saber assim, velho, você fala tanto de range, eu nem sei o que é isso. Pô, velho, range é o leque de possibilidades que existem ali de cartas, né, na mão do vilão, ou na minha mão, e que o vilão pensa que eu tenho, né? Então, range é basicamente isso. Vamos dar uma baixada aqui na tela. Bom, eu trouxe aqui para vocês escrito, né, o que é o range, né? É a gama de mãos que o adversário pode ter, né, as combinações. Enfim, tá tudo mastigado aí, escrito, não vou nem me atentar a ler. E aí eu escrevi aí o paradigma de bet versus range. Acredito que vocês nunca devam ter escutado falar disso. Se alguém já escutou falar sobre algum paradigma envolvendo ranges, ou se alguém... Acredito que tem gente que nem vai saber o que é paradigma, né? Paradigma é uma palavra meio diferente, né? Mas existe um paradigma entre bet e range. Como ninguém falou nada no chat, eu acredito que ninguém nunca deve ter escutado isso mesmo. Então vamos explicar para vocês. Antigamente, galera,
E acredito que alguns de vocês vão até se familiarizar com essa historinha que eu vou contar, né? Antigamente, os jogadores jogavam o poker, por si só, e eles tinham na ideia o seguinte: eu vou sempre apostar para extrair informação. Era sempre uma ideia mais ou menos assim. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho valete, e dei mini raise, um vilão deu call. Dei um flop as, 2 e 4. E ao invés do vilão pensar, do hero pensar em range, ele pensava o seguinte: velho, eu vou betar aqui, porque se ele me der call, ele tem um as. Isso aí era como funcionava antigamente. Outro exemplo que eu dou, quando a gente trata desse tipo de coisa, é quando foi inventada a Tribet Lite. A Tribet Lite ela foi inventada, se não me engano, em 2002. Antes disso, não existia Tribet Lite. Toda Tribet era por valor. Se imaginem jogando poker, onde toda Tribet é valor. O cara que inventou a Tribet Lite ganhou dinheiro demais, velho. Porque ele tribetava, os vilões achavam que era sempre as, rei, as e rei. E, na verdade, o cara tinha um dama 10, entendeu? Tá no range ali de Tribet Lite, tá bloqueando uma dama. Ou então o vilão tinha um as e 9. Enfim, quando a gente pega antigamente, né, as origens do poker, muita coisa evoluiu. E quando a gente traz um paradigma entre bet versus range, é uma mudança de padrão. Quando a gente fala desse paradigma, é um padrão que foi alterado. Que aí a gente começa a pensar mais em range. Muitos de vocês ainda devem se colocar nessa situação uma ou outra vez ali durante a sessão. Que é chegar, você está com tanta tela aberta, você não consegue pensar em range, aí você começa a betar para extrair informação, né? Nem para extrair fichas. Aí você começa a betar para sentir onde você está na mão. Você começa a iniciar talvez um blefe sem nem saber, ou iniciar uma extração de fichas por valor sem nem saber. Porque você está colocando as fichas para extrair informação de quais são as cartas do vilão. Então, quando a gente começa a tratar de range, a gente tem que quebrar isso. Não existe mais essa de apostar para extrair informação. Desde o início da mão, a gente vai ter lá as posições do jogador, qual que é o range mais padrão de abrir por posição. Então, a gente já filtra um início de range. A partir do momento que a gente abre o open raise, o vilão da call, a gente filtra um pouquinho mais desse range, mas a gente nunca está perdido na mão. A gente já sabe, olha, o vilão pode ter um as, o vilão pode ter um rei, o vilão pode ter uma dama. Mas a gente nunca vai estar perdido. Nunca vai ser um range completo. Quando você chega no flop beta, seja por valor ou por blefe, já tem que considerar um range possível para o vilão. Ele deu call, qual que é o range de call? Qual que é o range que ele folda? Enfim, essa é a primeira quebra de paradigma, galera, que vocês precisam fazer. Não utilizem mais dessa de vou betar para saber se o cara tem um as. Ou pior de tudo, né? Essa aí eu tenho certeza que vocês já passaram em game. Aquele momento que você beta flop, né? Por exemplo, você tem lá dama, e vem um flop que tem um rei, né? Veio rei 5 e 7, por exemplo. Aí você betou flop, o cara deu call, aí você deu check no turn, o cara deu check behind, e aí você dá check no river, você tem showdown value e não quer atolar tanta ficha, e o cara te chova. E aí você vai lá e pensa assim, não acreditei que ele tem um rei. O rei estava no range do cara desde o início. Essa aí de não acreditei, a maior parte das vezes que você não acreditar, você vai dar call e vai ver o rei lá. Com certeza a carapuça está servindo para muitos de vocês aí agora, que estão escutando essa falinha e fala assim, eu já passei por isso. Beleza? Então começa a pensar em range desde o início. Por isso que é bom a gente começar pequeno, começar ali com poucas telas, porque não adianta, com 10 telas, você começar a pensar em range, você vai conseguir pensar em range nenhum. Com uma tela ali, 2 telas, você consegue filtrar um game de qualidade pensando em range. Passou para 3, 4, continua na mesma pegada. Quando você conseguir acostumar com as 4, você vai subindo. Senão você não pensa em range. E a maior parte das vezes que você não pensa em range, você vai se sentir perdido na mão e aí vai acabar perdendo muita ficha. Beleza? Então esse é um conselho que eu dou, essa quebra de paradigma. Então se alguém virar para vocês e falar assim, velho, sobre range, existe alguma quebra de padrão? Existe. Antigamente, o pessoal betava para extrair informação. Hoje em dia, eles só pensam em range. Logicamente, os regulares. Beleza? Trouxe escrito aí para vocês. Deixa eu subir aqui. Acho que até deu um spoilerzinho ali de baixo, né? Mas é o seguinte, galera. Escrevi aqui embaixo, mais ou menos mastigado, o que eu acabei de falar, né? Para quem lê, vai ficar bem fácil de entender. E aí eu vou passar a pergunta para vocês de novo, né?
quando a gente está pensando em range, quando a gente tem que filtrar um range do vilão, como que a gente faz isso? Quais são os fatores que auxiliam a gente a filtrar esse range? Podem mandar para mim no chat aí. O Kleber falou perfil do oponente, posição, tipo do vilão. O Fabiano falou valor da aposta, posição do vilão. O Christian falou a posição e a informação do vilão. Muitos falando aí a mesma linha de raciocínio. E eu vou dar uma dica bacana. São 3 fatores básicos que existem quando a gente tem que pensar em range. O Anselmo falou posição, stack e perfil. Tranquilo. Vocês falaram praticamente todos, né, os fatores. Lógico, um esqueceu de alguma coisa, outro colocou algo a mais, outro faltou algo a mais, enfim. Mas todo mundo falou um conjunto bacana. E aí eu vou trazer para vocês aqui as primeiras coisas que a gente tem que falar. Bom, primeiro, se a gente está pensando em range, galera, a gente tem que saber contra quem a gente está jogando. Se você está jogando online, né, um jogo ao vivo, você saber contra quem você está jogando é muito mais importante ainda. Se é aquele tiozão bêbado, se é aquele cara que está lá sempre na casa de poker, você vê sempre ele ganhando dinheiro, se é o cara do cash, todo esse tipo de informação é útil. Mas e no online? Como é que eu vou fazer isso, velho? Vocês têm o Sharkscope, né, galera? Tem liberados aí para todos vocês têm o Sharkscope. Vocês conseguem ver o average buy-in que o cara joga, vocês conseguem ver o volume de jogo que ele já fez, o profit, a finalização precoce, finalização mediana. Enfim, você consegue fazer um perfil do jogador muito bom. Lógico que você não vai ter ali um perfil 100% completo, mas você vai ter um perfil que te ajuda realmente, né, a tomar as decisões. E você saber contra quem você está jogando é algo que vai favorecer os outros fatores. Então, de modo geral, se acostumem a colocar tags em todos os vilões que vocês tiverem a oportunidade de fazer, de estarem jogando. Coloca lá na mesa, lá, marca a notezinha lá do cara. Se ele é recreativo, se ele é regular, se ele é um jogador padrão. Isso aí facilita as suas ações. Informação do vilão, então, é a primeira coisa, a coisa mais primordial mesmo. Não tem como a gente filtrar o range sem pensar assim, velho, contra quem que eu vou jogar? Tranquilo, beleza. Isso aí vocês falaram. A maior parte do pessoal falou assim, preciso de informação do vilão. O segundo quesito é a posição na mesa. Eu vou fazer 3 perguntas para vocês. E eu quero ver se todo mundo vai responder direitinho. É uma pergunta fácil e que, de certa forma, todo mundo conhece? É. Porém, sempre tem um ou outro jogador que dá uma derrapada ali. Vocês sabem me dizer até onde vai early position, até onde vai middle position e até onde vai late position? Isso aí está na ponta da língua de vocês? Eu nem estou perguntando quais são. Eu quero saber se existe alguma dúvida para vocês do que são essas posições. Porque isso aí vai favorecer as informações para o range. O cara que abre em early position, o cara que abre em middle position e o cara que abre em late position. Existe alguma dúvida para alguém disso, galera? Se existir, mandem agora aí. A gente vai dar uma repassada nisso também. É uma coisa básica? Sim. Porém, tem que passar para todo mundo. Não sei o nível de poker que vocês estão. Talvez apareça alguém aqui na escola que está querendo iniciar aí a estrutura de poker na cabeça dele, ele não tem essa ideia de posição de mesa. Mas beleza, ninguém aqui falou que teria dúvida, né? Acredito também que não. Mas de qualquer forma, no material eu trouxe aqui as posições na mesa. De early position, middle position, late position. Por que elas são importantes para filtrar o range? Alguém pode me responder aí, galera? Nesse momento aí, se alguém quiser responder, até pelo microfone, eu até libero aqui. Mas tentem escrever aí ou então avisar que quer falar no microfone. Por que a posição é tão importante? Eu quero que vocês criem uma maneira de filtrar um range que seja eficiente. Se eu estou falando que a posição é importante, tem que ter um porquê. Alguém consegue me responder isso, galera? Como eu sei que essa resposta talvez seja um pouco longa, eu vou dar um tempozinho para vocês escreverem. Mas vamos ver se aparece alguma coisa bacana aí. O intuito é criar informações que são fáceis de absorver. A maneira como vocês escrevem a resposta para mim é a maneira como vocês entendem. Então, esses gatilhos mentais são úteis tanto para mim como coach, para repassar isso para outros
outros alunos, tanto para vocês para absorver o conteúdo. O Cleber falou, posição é importante, pois o último a tomar a ação pega a informação de todos. Beleza? Mas e o cara que abre do UTG? Quando vocês pensam em range do UTG, vocês não pensam num range mais forte? Quando vocês veem um cara abrindo do MP, tendem a achar que é um range um pouquinho mais amplo. E quando o cara abre de late position, vocês sempre pensam que é o cara que está abrindo ali por steal. Ou então, nem sempre vocês vão dar valor pro cara. Se a gente está conseguindo filtrar esse tipo de informação, a gente chega a uma conclusão bem básica. Quanto antes na mesa o vilão abrir, mais forte é o range. Ou seja, se a gente pegasse um termômetro ali, de onde o range começa muito forte e vai diminuindo, do TG ele começa muito forte. Quando chega no button, ele já está um range bem amplo, bem grande. E quando está em blind war, o range é gigante. Então, isso aí, galera, é um modo fácil de vocês absorverem esse tipo de informação, que é sempre pensar assim, ó, quanto antes da posição do vilão, maior é o range. Só que a gente tem que fazer coisas a mais. A gente tem que pensar fora da caixa. Você vai abrir do TG só quando você tem as e rei, as e dama, as e vala, as rei, rei, dama, dama, vala, vala, 10, 10, só essa gama de mão? Vou passar a pergunta para vocês. Do TG mais um, a gama de mãos que vocês abrem é sempre o topo do range, galera? O Christian falou, do TG é uma bosta e do botão é bom. Tipo, bom que a frase ficou bem bacana de ler aqui, né? Mas tranquilo. Mas vamos lá. O Alexandre falou assim, depende do momento do torneio. Por que eu estou tocando nesse tipo de informação, galera? Como vocês ainda não responderam no chat, existem algumas coisas que é importante vocês saberem. Quando eu trago posição na mesa, a gente tem que pensar de maneira reversa também. Quando a gente abre do TG, quando a gente é o vilão não, né? Quando a gente é o hero que está no TG, a gente abre o topo do range, sim, normal. Mas a gente não pode só abrir o topo do range. Se você abrir só o topo do range, do TG, você não vai conseguir extrair ficha quando vier um asas, quando vier um rei-rei. Porque os caras vão sempre pensar assim, velho, ele está sempre muito forte no TG. Então, pensando de maneira reversa, a gente tem que balancear esse range para conseguir extrair quando vier real valor, real mão monstro, né? Então, a gente tem que colocar no nosso range do TG, lógico, quando a gente está mais deep, está com uma situação mais confortável de stack, a gente tem que colocar alguns conectores, ali tem que colocar um 10 e 9 suited, um 8 e 9 suited, pensar em cartas que são mais suited, porque você ganha um pouco mais de equidade. Porque se você não fizer isso, você sempre vai sair taxado do cara que é muito nit de posições iniciais. E aí um regular vai olhar para você e vai falar assim, velho, o cara tá abrindo do TG, eu tenho as e 10 aqui no button, pô, velho, eu não vou inventar moda com esse cara, vou foldar. E aí as mãos de maior valor não passam, né? Ou seja, você não extrai ficha. Por isso que é importante balancear esse range. A partir do momento que você abre um 10 e 9, um 8 e 9, na cabeça de um regular, ou na cabeça de um imbecil fish mesmo, o cara vai pensar assim, velho, o cara abriu do TG ali um 8 e 9, velho. Ou ele vai pensar que você é ruim, sendo que você é um jogador bom, que tá tendo um preparo muito bom, ou então ele vai falar assim, velho, o range que ele abre do TG é largo. E aí quando vier um asas, o cara pula na lança. Se você não fizer isso, quando vier seu asas, simplesmente vai chegar lá, vai rodar em fold, ou então quem for jogar vai sempre fletar para tentar acertar monstro no flop e sempre desligar a mão. Então, a questão do balanceamento de range é algo que vocês precisam colocar no jogo e que está influenciado aqui de pensar de maneira reversa sobre posição na mesa. Quando a gente está no botão, aqui ó, no button, a gente vai sempre abrir ali um range mais largo mesmo, é padrão, é tranquilo, porque a gente abre por estilo. Ou seja, de late position a gente vai abrir por estilo mesmo. Do MP a gente abre as mãos que flopam bem e, logicamente, o topo do range. Do TG a gente abre o topo do range e balanceia ele. Essa aí é a dinâmica básica para posições na mesa, seja pensando no seu range de open raise e seja pensando no open raise do vilão, beleza? Da mesma forma que eu falei, galera, tudo que eu estou falando aqui hoje está escrito. Não vou ficar lendo, porque eu não gostava de aula que eu tinha que o professor ficava lendo as coisas. Você está escrito ali, para que o cara tá lendo, né, velho? Não faz sentido. Mas a ideia é basicamente essa, para vocês terem acesso rápido. Escrevi tudo aqui direitinho, a questão do balanceamento de range e tudo mais. E aí eu trouxe o último fator,
o stack efetivo. Por que está escrito stack efetivo? Eu tenho uma pergunta para vocês aí agora. Qual que é a diferença entre stack e stack efetivo? Podem me responder no chat aí. Para quem nunca ouviu falar sobre stack efetivo, só fala, nunca ouviu falar disso, não tem problema. Para quem souber a diferença, mandem aí para nós. Para quem achar que tem alguma ideia a respeito, também manda, não tem importância. O intuito é direcionar o raciocínio. O Stênio falou, era o menor stack da mesa, realmente o stack que está em jogo, beleza. E o Marcinho mandou na mesma linha. O efetivo é o menor stack da mesa. Então, quando a gente trata, galera, de diferença entre stack e stack efetiva, só antes da gente chegar nessa parte, o Douglas perguntou, o número de blinds? Não necessariamente, né? O número de blinds vai estar junto da stack geral, mas é só uma informação a mais. Mas vamos direcionar essa linha de raciocínio aí para vocês. Quando a gente pensa numa diferença entre stack e de stack efetivo, as diferenças são bem simples de se entender. O stack, galera, é as nossas fichas ali, as fichas dos vilões, as fichas em geral. Você vai olhar para a mesa ali, você vai ver que um vilão tem 2.000 fichas, o outro tem 4.000. Aquilo é o stack deles. Isso aí te dá alguma informação? Pode te dar o número de blinds. Enfim, se o cara tá short, se ele não tá, se ele tá deep. Mas você saber só as stacks dos vilões é algo que não agrega tanta informação. Mas quando a gente trata de stack efetivo, é exatamente como os meninos falaram. É sempre o menor stack da mesa. Quando vocês chegarem na parte de HU, né, a gente vai ter um estudo sobre HU que tem uma tabela lá de ranges para você jogar em HU. E a tabela é filtrada por stack efetivo, para você saber quando você deve usar uma tabela e quando deve usar outra. A tabela ela é filtrada lá com os ranges de 10 a 15 big blinds, de 15 a 20, de 20 a 25, de 35 até quantos forem. E aí eu sempre passo para o aluno o seguinte, porque eu falo assim, ó, por exemplo, eu nunca tive aula com o Marcinho aqui, né? Eu passei a tabela para ele. Falei, olha, velho, vou te passar a tabela de HU aqui, e essa tabela é para ser usada como stack efetivo. Na minha cabeça, o Marcinho sabe o que é stack efetivo. Né? Só que, na real, ele não sabe. Ele meio que concordou, mas ele não se atendeu a perguntar o que é stack efetivo, tem alguma coisa diferente? Né? E aí, por exemplo, o Marcinho está no HU e ele tem 25 big blinds. E o vilão tem 10. Se ele pensar só em stack, ele vai continuar na tabela de 25 big blinds. Quando ele pensa em stack efetivo, ele tem que abrir a tabela de 10. Porque com 10 big blinds, o range de push é mais forte. Então, esse direcionamento para stack efetivo é muito útil para você sempre pensar assim, ó, velho, qual que é a menor stack da mesa que está com action ainda. Se tem um cara que está muito short, a stack efetiva ali vai ser sempre mais baixa. Então, sempre pensar nisso. Por que é importante a stack efetiva no quesito de range? Se o cara está short stack, o range dele é grande, o cara está precisando dobrar. Qualquer asa ali para ele, se o cara tem menos de 10 big blinds, qualquer asa ele pode chovar. Se o cara está com uma stack saudável, ele vai poder abrir um range padrão. Se o cara está deep stack, ele vai abrir um range mais largo. Então, as stacks vão favorecer as informações para filtragem de range. Então, aqui, ó, eu escrevi aqui embaixo exatamente o que eu falei, né? Aqui para vocês agora. E qual que é o intuito, né? Que eu estou trazendo esses três fatores. Todas as vezes, se vocês forem pensar em range agora, daqui para frente, né? Vocês já sabem. Eu não posso usar de aposta, ou seja, apostar para extrair informação. Se eu não posso apostar para extrair informação, o que eu vou fazer? Qual que é a posição do cara? O cara está no TG, o range dele é mais forte? Qual que é a stack efetiva dele? Ele está com menos de 10 big blinds. Eu tenho informação sobre ele? Beleza. Olha o tanto de coisa que a gente pode juntar para formar um range. Com todas essas informações, a tendência é vocês conseguirem ali uma gama de mãos de 10, no máximo ali 15 mãos ali, nunca passa disso, de 15 mãos possíveis para o vilão. Então, o filtro que poderia ser gigantesco diminuiu muito. Então, usem isso em game, beleza, galera? É algo que vai ser necessário para quem quer ganhar dinheiro, não tem como não pensar em range, tem que quebrar o paradigma lá mesmo, tem que pensar em stack efetiva, tem que pensar na posição na mesa, tem que pensar nas informações do vilão,
Senão não tem jeito, não tem mágica, não tem fórmula que vai fazer vocês ganharem dinheiro. Tem que pensar em range. E para quem tá jogando live, galera, isso aí é um conselho que eu dou. Porque eu já peguei aluno que no online o cara mandava muito bem. O cara destruía. E ele chegava no live e ele não tinha resultado nenhum. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, velho, o que acontece de diferente para você no live? Aí ele falou assim, velho, eu nunca sei quantos Big Blinds eu tenho, eu nunca sei quantos Big Blinds os outros vilões têm, eu olho para os caras, eu não consigo tirar informação nenhuma, e a única filtragem de range para mim é a posição na mesa. Só que aí eu ainda falo pro cara, né, pô, posição na mesa contra um kill de live, aquele tiozão bêbado, ou aquele velho que tá lá muito rico, que tá só jogando por diversão, posição na mesa não vai tentar muita coisa. Então, quando for jogar live, galera, sempre se atentam. Quantos Big Blinds você tem? Fica sempre contando suas fichas. Suas fichas vão ser necessárias para saber quantos Big Blinds você tem. A visão geral da mesa vai te favorecer a pensar mais ou menos uma margem de Big Blinds contra quem você está enfrentando. Na pior das hipóteses, pergunta pro dealer lá, ó, quantos Big Blinds ele tem ali, ó, qual que é a stack dele? Ela vai te informar e pronto. É a única maneira também de você criar edge, né? Criar vantagem no field de live, né? Então fica aí o conselho, beleza? Agora a gente vai chegar na parte de exercício. Só que antes da gente chegar na parte de exercício, galera, eu só queria um feedback, se tá tudo ok, se vocês conseguiram entender o que eu tô querendo falar, se vocês conseguem agora pensar pensar em range de forma um pouquinho mais completa, e, enfim, se não ficou nenhuma dúvida, beleza? Se tiver ficado alguma dúvida, até então eu volto aqui e explico de novo, não tem problema. E aí nós vamos chegar aqui, se não me engano, são seis spots para a gente pensar em range. Vou querer que vocês participem mesmo, Dom. Essa aí é a parte da aula que eu gosto de fazer até para filtrar como é que está a evolução de vocês, né? Vamos aqui para o primeiro spot. Bom, primeiro spot, as informações que a gente tem. Nós estamos em early game. Os vilões envolvidos são vilões padrões, não são estúpidos, né, fichas, e também não são regulares. E acabou que aconteceu esse seguinte spot aí. Vilão do TG abriu raise, né? Tomou uma tribet do MP e a ação voltou pra gente e a gente tem as e valete suited. E aí? O que vocês fazem, galera? Vocês dão call? Vocês corbetam? Vocês fazem o quê? Podem mandar para mim no chat aí que eu quero ver a enxurrada de resposta. Fold, insta-fold. Vamos ver se aparece alguém que fala que vai dar call, ou então que vai fazer outra ação. É possível, né? Não sei. Até então não dei nenhum direcionamento do que é bom, do que é ruim. Né? Mas até então todo mundo falou que é fold. Eu acho que até a pessoa que pensou assim, nossa, eu acho que eu dou call aqui, viu esse tanto de fold, falou que foldava também. Né? Mas vamos pensar então o seguinte agora. Como todo mundo falou que foldava, por que vocês estão falando que foldam ainda? Qual que é o range do TG e qual que é o range do MP? Do MP1 ali. Porque vocês têm que foldar por um motivo. Né? Se vocês acham que estão atrás do range, qual que é o range que vocês filtram para o TG e qual que é o range do MP? A aula de hoje é focada em range. Então é para a gente pensar em ranges também nos esportes. O Christian falou que é as de rei, dama, dama. Beleza? O Rodrigo falou que o TG representa força e o MP de beta representa mais força. Show de bola. Mas eu gosto que vocês coloquem o quesito de range mesmo. O que vocês pensam que é as cartas dos vilões mesmo. Se o cara que está tribetando, ele tá tribetando um range mais forte ainda, qual seria o range forte assim, que você acha que ele faria esse move, né? Então, o Kleber falou, seria preciso mais informações sobre o cara. Eu estou falando que são vilões padrões, são vilões que estão estudando aí, como qualquer outro, né? Igual vocês, que não são completos jogadores recreativos. Então, a única informação é essa, que é o perfil que vocês mais vão encontrar. Aquele vilão que não é regular, né? E também não é fish. É aquele vilão que sabe jogar direitinho, né? O Fabiano falou que folda, pois tem mais um para falar, senão daria call, beleza. O Kleber falou que as e vala não tá no meu range de pagar uma tibet. O Vitor falou que a vala mais e as e dama mais. O Rodrigo falou que do TG as e dama mais e do MP as e dama suited mais, né? Deve ser isso. O Stênio falou que do TG
As e rei, dama, dama, rei, rei. O MP seria pares altos e médios. Vala, vala mais. Beleza. O Douglas falou que o range de abertura do TG é as e rei, as e dama, as, rei, rei, dama, dama. Uma tribete confirma esse range também. Então é fold. Tranquilo. Então vamos lá. Vamos pensar aqui melhor, então. Até porque um dos meninos aí do chat falou assim, ó, se não tivesse mais um para falar, se fosse, por exemplo, se vocês estivessem numa situação que vocês não estão no Big, vocês estão no... se bem que não tem como, né, a gente fazer essa situação. Mas, a gente pensando que um dos meninos aí falou que se fosse contra um vilão só, ele daria o call. Eu imagino que contra o vilão do MP, ele daria o call, então, porque é a maior aposta, né? Só que, o que a gente tem que pensar em range aí agora? Vamos direcionar isso aí, então, para vocês. O cara que abre do TG aqui, por mais que ele seja um vilão fraco, talvez, ou que seja aquele padrão bem baixo, ele sempre vai abrir dali um as e vala. As e vala mais, eu acredito que seja bem standard, né? Um as e 10 é bem a borda ali do range, ali do vilão mais normal, mais padrão, né? Não estou falando que isso é bom, né? Eu estou falando que numa leitura de ranges, de vilões aleatórios, um as e 10 pode acontecer de vir, né? Porém, o fator do nosso fold nessa mão não é o UTG. O fator do nosso fold é do MP. O range de tribet, né, em early game, aqui a gente está nas primeiras mãos do torneio. O range de tribet ali vai girar em torno do quê? As e damas super demais. Acredito que nem o off ele tribetaria, porque o off tende a ir de call para jogar post-flop, né? E aqui um vala-vala mais, sendo que eu ainda acredito que é mais um dama-dama mais. Vala-vala não tribeta tanto ainda. A frequência de tribete com vala-vala ainda é pequena em relação ao dama-dama. Então, se a gente colocar nesse filtro... Deixa eu abrir o Equilab aqui. Só um minuto, galera. Que aí nós vamos começar a pensar aqui... sim, o Equilab tem que abrir o PT4. Não, por enquanto, vamos só de olho aqui mesmo. Senão vai ter que abrir o PT4, até ele abrir aqui. Bem que não demora, não. Vamos abrir aqui sim, porque vai ficar mais bacana, que a gente vai ter a equidade da nossa mão. Deixa eu abrir aqui. Só um minuto, galera. Enquanto não carrega, eu vou dando um direcionamento aqui. O range de tribet do MP é sempre um range forte, muito forte. Mas tem 10-10 ali? Pode ter um 10-10. Acredito que seja a borda. Com 9-9 ele não vai tribetar. Então, 10-10 seria a borda, as e 10 seria a borda. E aí, do que o Alivala está ganhando? Para quem acha que pode dar o call contra um vilão, já é algo que tem que ser corrigido. Vamos abrir a calculadora de Equilab aqui, eu vou liberar a tela para você. Deixa eu liberar aqui, botar a tela top. Beleza. Nós estamos aqui com a calculadora do PT4. Nós temos as e vala. Vocês estão vendo aqui a calculadora, né? Espera aí, só um minuto que eu vou responder a pergunta. Deixa eu ler aqui. Não pode ter tribet light do MP? Em early game é muito raro o tribet light. A tribet light ela é utilizada em middle game e em late game, quando a gente está deep. Em early game, nas primeiras mãos do torneio, o cara querer tribetar light aqui é bem difícil. Se ele fizer isso aqui, eu ainda prefiro foldar aqui, tá? Eu torço para esse UTG ir para o pano, para eu filtrar esse range ali, rolar um showdown, e eu conseguir ver isso. Mas a frequência de tribet light em early game, nas primeiras mãos, muito rara. Mas vamos voltar para a calculadora aqui. O range aqui do UTG, eu quero que vocês pensem assim também, né? O TG pode ser um 5-6 suited de 8-9? Muito difícil também. Eu estou colocando vilões padrões. Se fosse um vilão mais fish, fosse um vilão meio retardado mental, eu até acho que poderia ser, né? Mas, considerando que não é, com certeza tem que colocar um range mais adequado. É só perguntar para vocês. Toda vez que vocês tiverem dúvida em relação a qual que é o range de open range, eu repasso a pergunta para vocês. Qual que é o range ali do TG que vocês abrem? Se a gente colocar aqui no Equilab, vamos filtrar aqui. 2-2 vocês abrem? Quais pares vocês abrem aqui open range? Ou seja, na realidade, quais pares vocês jogam? Mandaram aqui 10-10 mais. Vamos ver se alguém coloca algo a mais ou a menos, né? Por enquanto vai ficar o 10-10 mais, ficou primeiro que tem opinião, mas a gente pode aumentar. 8-8 mais, beleza. E os ases?
Os ases vocês abrem quais? Vamos filtrar aqui. Podem mandar aí para mim. Eu vou colocar do jeito que vocês fazem. As e vala. Ou então, as e 9. Então, falou, vou colocar sempre a tendência mais para baixo. Beleza? Rei 10, rei valete, rei dama, vocês abrem do TG? Senão, já vou tirar aqui também. As e 10 off, as e 9 suited. Rei dama não, então eu imagino que rei vala e rei 10 também não, né? Rei dama suited, falaram que abre. Beleza, tranquilo. Acho que é isso aqui mais ou menos. Ninguém vai colocar mais coisa ou menos aqui, né? E aí, vamos aqui agora. E qual que é o range, né? Qual que é o range que vocês tribetam? O UTG ali. Podem mandar para mim no chat aí também. Eu acredito que com os pares mais baixos aqui, se alguém falar que tribeta, pô, eu acho esquisito, mas vamos ver aí o que sai disso aqui. Dama, dama mais. Eu acho que o rei 10, rei dama e rei vala, que não estava lá, não vai estar no range de tribet. Alguém falou que tribeta o vala, vala, vamos pôr ele então. E os ases? As e rei, as e dama mais. Beleza. E dos offs também, as e dama mais. O as e dama off aqui também vocês tribetam? Ou não? Off só as e rei. Alguém tribeta o as e dama off? Se alguém falar que tribeta aqui, eu deixo. O Anselmo falou que tribeta aqui o as e dama off. Vamos deixar aqui. Estou deixando o range que vocês estão falando aí. Eu sempre estou colocando a margem para mais. Poderia estar colocando para menos aqui, o que favoreceria ainda mais a equidade ser menor. Mas vamos ver aqui. Bom, filtramos aí o range que a gente estaria jogando. E a gente tem 21% de equidade, galera. A gente está praticamente num 80-20. Quando não está dominado, está flipando. Ou seja, temos que correr atrás de alt o tempo inteiro. Nas primeiras mãos do torneio, vocês vão querer isso? Esse aí é um dos motivos do fold. Se fosse contra um vilão só, também era fold. Porque o range de open raise, que o cara... Na verdade, o cara que abre 60 aqui, é ok de se dar o call aqui, para jogar post-flop. Mas se o cara abre uma size muito alta aqui, o as e vala ainda vai estar bem atrás, velho. Então, aqui, ó, fold tranquilo. Eu gostei que a maioria já falou que foldava. Isso aí já é algo bacana, porque tem gente... Isso aqui eu vou contar uma historinha aí pra vocês que é até engraçado. Teve um aluno meu, na primeira aula que eu fui passar para ele, eu mostrei um esporte parecido com esse. E aí ele virou para mim e falou assim, ah, não, se fosse de copas eu dava o call, mas de ouros eu não vou dar, não. Aí eu falei assim, velho, como assim? Não, velho, as e vala de copa segura tudo, velho. Que isso, cara? Como assim, bicho? Não faz sentido nenhum. Qual que é a diferença de um nave pro outro, né? Aí o cara, não, velho, eu sou apegado ao as e vala. Eu acho bonito, tal, eu acho bonito as cartas. Bacana. Como é que a gente vai fazer para tirar isso do seu jogo, né? Já na mesma hora eu já mandei aqui na lata, né? Porque tem gente que se apega às cartas. Eu já fui muito apegado a 10 e 9 suited. Eu gostava demais de jogar 10 e 9 suited. E aí, meio que, aos poucos, eu fui tirando isso do meu jogo, tirando isso da minha cabeça, porque realmente não faz sentido nenhum você pegar essas paradas. O Marcinho perguntou, se o TG folder e o MP da mini raise nós damos call para jogar post-flop, se, por exemplo, fosse só se fosse só o raise aqui do MP, no caso, é isso? Bom, se for só um raise aqui, se, por exemplo, for um raise só de 60, beleza, o problema aqui é a tribet. Se fosse só um raise aqui, dá para jogar post-flop, logicamente jogar de maneira segura. Porque a gente sabe que existe as e dama, existe as e rei, dama, dama mais. A gente não vai atolar o torneio nas primeiras mãos ali porque acertou um as. Né? Vamos sempre controlar o pote, é o famoso small ball ali, jogar potes pequenos, beleza? Então, é mais ou menos essa linha. O Vitor perguntou, você costuma seguir esses charts de range que estão aí na sua área de trabalho? Não, essa da minha área de trabalho, galera, eu nem sabia que vocês tinham visto, para falar a verdade. Mas é de um projeto de HU. Ali a tabela de HU ela vai estar meio que focada naquilo. Vocês vão ter acesso a essa tabela também, podem ficar tranquilos. O Hernandes perguntou qual o range de mão para o Hero dar call ou tribet nesse esporte. No caso, seria uma forbet, né? Aqui, galera, vou repassar a pergunta para vocês. Desconsiderem que a gente tem esse as e vala aqui.
qual o range que a gente poderia forbetar chove? Qual o range que vocês iriam para o pano aqui? Rei, rei mais, asas, rei, rei, só asas. Bom, galera, para quem viu a aula de early game, a gente viu que a gente tem uma margem de finalização precoce que é ok da gente ir para o pano. Só que, numa situação onde teve uma tribet, a gente tem que afunilar ela um pouquinho ainda. Eu tiro o dama-dama eu não vou para o pano aí. Né? As, rei, rei, é tranquilo, tem que ir para o pano mesmo, até porque o vilão pode muito bem fazer isso com as e rei. Né? E a gente colocou até um as e dama no range do cara. Então, aqui, ó, só um detalhe que eu iria dar de exemplo para vocês. Aqui, no caso, eu estou falando só da forbet chove ou forbet padrão para ir para o pano. Né? O dama-dama dá para ir para dar call. E acredito que até o vala-vala dá para dar o call aqui ainda. Né? Lógico que a gente tem que pensar sempre o seguinte, nem sempre um bordo baixo e a gente tem um top pair ali vai ser suficiente para levar a mão. Às vezes tem que dar aquele hero fold ainda. Mas, só para seguir a linha da forbet, eu vou passar uma pergunta aqui para vocês. As e rei suited, vocês dão forbet chove ou forbet sem ser chove. E as e rei off, vocês fazem o mesmo? Existe alguma diferença no as e rei suited e no as e rei off aí? Vocês iriam para o pano da mesma forma? Nesse spot específico, né? Porque existem diferenças, né? A equidade, obviamente, ela vai dar diferença por ser suited. Suited você ganha 3% a mais de equidade. Mas se você tem as e rei ali, independente de ser off, o suited vocês iriam para o pano, ou foldariam, ou não jogariam, ou davam call, enfim. O que vocês iriam fazer com o as e rei ali? Beleza, o Anselmo falou que fold, tranquilo. Bom, o Hernandes falou que dava forbet, o Rodrigo falou que as e rei suited ele dá call. Enfim, o que eu dou de direcionamento aí para vocês, galera? O as e rei suited, você pode forbetar chove aqui. É tranquilo, vai estar dentro da margem. Você tem que acabar explorando, porque o vilão pode fazer isso aí com um vala-vala, dama-dama, e qualquer asa ali você dobra. E, enfim, dá para ir com os suiteds. Os offs, aqui eu tendo a jogar mais passivo. Eu dou call aqui, se eu acertar o as ou acertar o rei, aí eu posso ir para o pano. De outra forma, eu prefiro preservar minha tournament life, minha sobrevivência. Então, fica aí esse direcionamento. Os suited dá para ir mais para o pano mesmo, dá para ir pré-flop. Os offs eu já tendo a segurar um pouquinho o braço. É jogar de forma um pouquinho mais passiva? Sim, mas early game é necessário. Early game a gente joga de forma mais passiva, a gente joga só valor, a gente não joga blefs. Então, pra galera aí que... Fica um outro conselho, pra galera que falou que do UTG ali abriria um as 9, um as 10. Se a gente puxar, por exemplo, o range que eu passo de early game do UTG e de early position gerais aqui, né? É sempre ali um as e vala suited demais e as e dama off mais. Nunca a gente abre menos que isso, porque a jogabilidade fica bem comprometida no early game. E a gente está vendo que a maior parte dos fields do PS está ficando melhor. Mesmo no 25 cents, está melhorando. Os caras não são tão locks mais. E aí você vai abrir seu as e 9, toma ali 2, 3 calls, acerta o as, acha que está na frente, só que os caras já têm um range um pouquinho mais regulado. Aí vai ter ali um as e 10, vai ter um as e vale. Antigamente era muitos locks. Hoje já não é tanto assim. Beleza? Conseguimos responder todas as perguntas. Aqui o que a gente tem que fazer? Foldar realmente. Por que a gente vai foldar? Porque o range do TG é um range forte, o range do MP é um range mais forte ainda, a equidade da nossa mão aqui fica lá embaixo. O range dos vilões a gente filtrou, aqui não vou nem voltar a mostrar, mas a gente já filtrou aqui mais ou menos, já fica bem claro. E acabou que a gente pegou o fio da meada para saber qual que era o range de call e o range de forbet, seja chove ou forbet padrão aqui, que seria forbetar aqui uns 650 mais ou menos, por você estar fora de posição e para abraçar o chove, né? Caso o vilão chovasse. Beleza, então, primeiro spot, todo pronto. Ficou alguma dúvida, galera, sobre esse primeiro spot? Ele é muito bom, porque a gente está tratando de várias coisas a mais. Não só range. A gente está tratando de um quesito que é early game, de um quesito que tem informações dos vilões, um quesito de tribet, de forbet, enfim, isso aí é algo que é bem nice de se estudar. O Bruno perguntou, qual a dica para eu explorar os jogadores padrões no early game? Fechar o range.
Melhor dica que eu te dou em early game, não inventar moda. Maior parte dos alunos meus que chegam para mim com finalização precoce alta ou defasagem em early game, tendem a inventar moda. Ele vai lá ver ali um rei-dama ali do TG, rei-dama off, ele quer abrir, aí ele toma um call, dois calls, e, enfim, vem um bordo que tem, por exemplo, dama 10 e 2, e aí ele beta e vem um as no turn. Ele tomou call, né? Ele betou, tomou dois calls, aí vem um as no turn e ele começa a inventar moda. Ah, do TG eu represento o as. E aí o cara quer barrelar e cai do torneio. Então, melhor dica que eu dou para vocês em early game. Não sei se vocês já têm acesso à aula de early game lá, mas nós vamos voltar nela, vamos repaginar ela ainda. Vai ter uma aula só sobre early game. Não inventem moda, joguem fechadinhos, não inventem de fazer blefs. Early game não tem blefe, galera. Early game é jogar por valor mesmo, porque não tem como explorar jogadores que são muito padrões. Jogadores muito padrões, eles vão tender a jogar o mesmo range nosso. Então, se está jogando o mesmo range nosso, o que a gente faz? Não inventa moda. Quando a gente acertar, a gente vai betar, vai tentar extrair. Enfim, jogar o padrãozão mesmo, standard. Não fugir do standard. É a melhor dica que eu dou para você. Beleza? Bom, se tiver mais alguma dúvida, voltaremos a esse spot, mas vamos para o próximo. Esse aqui é um spot bacana também que eu quero escutar vocês. Nós temos rei 6, suited. E chegou em gap para o vilão. O vilão tinha 4 big blinds e ele chovou. Nós temos 19. E aí? Qual o fold? Por que do qual o fold? Qual que é o range de chove ali de 4 big blinds? Podem mandar para mim aí. Insta call, Hernandes falou call, Bruno falou que dá call. Beleza, todo mundo falando que dá call. Vamos ver se aparece alguém que fala que fold isso aí. Acredito que não, né? Mas vamos ver, às vezes aparece. Eu acho interessante também, galera, vocês pensarem uma coisa. Muitas das vezes na aula aqui, vocês vendo esses spots, vocês visualizam bem o quesito de ranges, eu estou direcionando o raciocínio de vocês também. Mas na hora do game mesmo, quando vocês estão jogando, vocês não pensam nessas paradas. Eu já vi aluno meu foldando para quatro big blinds, velho. Né? Tipo, porra, bicho. Eu com 4 big blinds, na situação do vilão ali no small blind, eu vou chovar em 2, velho. Eu não tenho mais tempo de esperar mais nada. Então, acabei dando um direcionamento que eu nem devia dar inicial, porque eu ia perguntar para vocês isso, mas o meu range de chove ali, né, de 4 big blinds, é o range inteiro. Ah, mas você vai chover 4 e 2, 4 e 3? Vou, velho. Na pior das hipóteses, o 4 e 2, 4 e 3 vai ter 30% de equidade. Não tem como esperar mais, não. Então, na realidade, quando chega em gap, eu prefiro até nem ver minhas cartas, eu só mando chove e pronto. Começa a rezar junto para dar a dobrada, porque é difícil dobrar quando você está muito short assim, parece que o software tende a te derrubar do torneio, mas é possível de dobrar, aquela reviravolta ali mesmo e tal. Então, esse spot eu trouxe por conta de quê? Para a gente começar a estudar o range de push e o range de call, né, em short stack. Então, aqui, como todos falaram que dão call, o range dali do vilão é um range praticamente N2. Você sempre vai ter ali pelo menos 50% de equidade com esse rei 6, porque você está bloqueando um rei, suas cartas são suited. Isso aí quando você não se encontrar em situação muito melhor, do vilão ali ter valete 2, valete 4, enfim. Se alguém falasse que foldava aqui, eu já ia falar, velho, tem que pensar um pouco mais em stacks efetivas, né? E qual que é a stack efetiva aqui? É a stack do vilão, é a menor, não é a nossa. Então, esse spot ele é bem simples, eu não vou ficar muito tempo nele, porque ele é um dos mais simples daqui. Beleza? Então, sem dúvidas nenhumas, vamos para o próximo spot aqui. Bom, agora é a situação contrária. Nós temos aí 9 big blinds, né? E o vilão tem 19 e a gente tem valete 10. E aí, o que vocês fazem, galera? Chove. Vamos ver o que mais o pessoal fala. Teve uma vez que eu passei esse spot e um dos alunos falou que faria o Limp Stab. Vocês conhecem o Limp Stab? Vocês sabem o que é essa ferramenta? Podem mandar para mim no chat esse feedback. Se não conhece o Limp Stab, eu vou dar uma repassada nele aqui também.
O Victor falou, fazer uma trap, né? Na verdade, o limp stab não é bem trap. Como ninguém falou nada sobre o limp stab aqui, falou que conhece ou então que domina, o que é o limp stab, galera? O limp stab ele é mais conhecido para quem joga heads up, né? É uma ferramenta de jogo de heads up. Só que quando a gente está em Blind War, a gente está jogando um heads up. Está enfrentando um vilão só. Então, a gente pode usar essa ferramenta. O limp stab consiste no quê? Supondo que a gente não esteja com esse valete 10, a gente tem qualquer N2 cards ali. E a gente tem 15 big blinds, a gente não tem 8, não tem 9, né? O limp stab é você dar o limp, você dá só call, para você betar qualquer bordo que vier. Você dá call na esperança, né, do vilão dar check behind. Se o vilão isolar, lógico que você só vai dar esse call se você tiver real valor. Mas se ele não isolar, ele der o check behind, qualquer bordo que vier no flop, a gente vai betar o mínimo ali, uns 35%, 40%, para puxar o pote. A gente nunca vai ficar dando walk pros caras. Ah, eu tenho 25 big blinds, o cara tem 50. E eu tenho 7-2 na mão. Você vai dar walk pro cara? Vai deixar ele puxar as fichas direto? Não, pô. Nunca facilite pro vilão. Dar walk nunca é legal. Se você tá com mais de 15 big blinds, o walk nunca vai ser bacana. Sempre dá o limp. Logicamente, uma coisa que eu digo para todo aluno meu, mescla isso. Não é todas as vezes que for para Blind War, você vai dar o limp, não. Algumas vezes abre um mini raise para balancear isso. Para tentar puxar no estilo. Agora, mais padrão do limp stab, dá o limp, veio um bordo qualquer, você beta. Se passar, ótimo. Se não passar, desliga turn, se não arrumou valor. O Vitor perguntou, a partir de quantos blinds você daria o walk no Blind War, né, no caso? Eu não dou walk praticamente nunca. Só que quando eu tô com menos de 10 big blinds, eu não tenho como fazer limp stab. Limp stab é sempre com 15 big blinds para cima. Então, com 10 big blinds, eu tendo a partir ou pro shove ou pro fold, né? Então, aí é uma opção da gente poder dar o fold, dar o walk realmente. Né? Só que com mais de 15 big blinds, 7-2, 9-4, não importa. Dou o limp aqui, abra C-bet, a maior parte das vezes vai passar. Se eu já adianto para você. Não é à toa que é um movimento muito usado por regulares. Pensa vocês aí, o Vitor aí agora, ele tá virando um regular muito bom, ele tá tendo uma bagagem muito bacana. Você vai ficar dando walk para Donkey, bicho? Vai ficar dando walk para Fish? Jamais, jamais. Fish não vai pegar minhas fichas. Vai lá, abre o limp stab. Ah, beleza, fiz o limp stab, passou. Aconteceu de novo, na órbita seguinte. Vai lá, abre o raise agora, balanceia essa parada. Beleza? O pessoal no 25 Cent já está fazendo isso muito. Todos os meus alunos que jogam, tanto no 25 Cent, $1, 4,50, utilizam. Então, funciona. Não estou falando isso à toa. Realmente funciona. O Marfim perguntou, nesse spot, pelo stack do vilão, existem muitas mãos razoáveis que ele folda, né? O vilão tem 19 big blinds. Qualquer chove nosso aqui machuca ele. Com 9 big blinds aqui, a gente fica com a stack dele e ele vai para a nossa. Então, o que é o padrão? Todos vocês já responderam. Com 9 big blinds, tem que chovar mesmo. Mas qual que seria o range de chove aqui de você? Vamos abrir aqui a calculadora de equidade de novo. Beleza, vamos abrir aqui. Não é nem para calcular a equidade, eu quero filtrar essa equidade com vocês. Galera, o que vocês chovam ali? Podem mandar para mim, com 9 big blinds. Beleza? O Stênio perguntou, a defesa é você estar no big blind e fazer um raise e não deixar passar o limp? A defesa... para se defender, né, do limp stab. Bacana pergunta, Stênio. Para se defender do limp stab, é simples. Pratica o float, né? Dá o primeiro call no flop. Porque a maior parte das vezes que o vilão aplica o limp stab, muitas vezes, por exemplo, você viu que o vilão está fazendo isso sempre. Começa a dar o primeiro call. Ah, veio um flop que não acertou você. Você não está jogando as suas cartas. Aí ele vai lá, você betou, né? Você betou não, ele deu raise de novo, né? Abriu o raise no flop, né? Você vai lá dar o primeiro call. Na medida que você dá o primeiro call, a tendência é ele desligar a turn. Ele vai dar check turn para desligar. Então, a melhor defesa para limp stab é dar o primeiro call. Mas tem que filtrar bem contra quem você está jogando. Para ver se o cara está fazendo o limp stab mesmo. Beleza? Voltando aqui para a parte aqui de o range de push, né? O range de chove. O Hernandes respondeu, qualquer blocker
e qualquer par. Beleza. Considerando esse range aqui, em todas as blocos eu tenho que colocar tudo aqui. Opa! Todos os reis. Se for para tirar alguma coisa, vocês me avisam. Eu sempre vou colocar o range maior. Beleza. Palete 10, todos os ases. 10 e 9 suited, vocês chovam ou não? Vamos tentar filtrar um range de chove, puxa ele mesmo. Alguém coloca mais alguma coisa aqui, turma? Ou deixa nisso aqui? Vamos ver se aparece algo bacana extra, né? Estão me escutando? Beleza. 9 e 8 mais. Tranquilo. Bom, esse aqui, galera, se a gente for pensar com 9 Big Blinds, a gente precisa meio que dobrar, né? A gente pode filtrar até um 8 e 7, um 7 e 6, um 9 e 7. As cartas suited, tá, eu vou falar o meu padrão de jogo para vocês. Quer dizer que vocês têm que seguir isso? Não. Mas eu vou passar o meu range de push ali nesse spot. Até que o 3 e 2 não vai entrar com uma frequência muito grande, não. Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Beleza? Por que eu coloco esses 10 e 7, 9 e 8? Porque são cartas que se conectam ainda. Eu posso colocar um 7 e 5, alguma frequência, dependendo do tipo do vilão. Mas isso aqui é um range que eu mais pratico. Posso aumentar? Posso diminuir se eu tiver informação do vilão? Posso. Mas, galera, o importante é vocês entenderem que o range de push ali é gigante. Não dá para vocês foldarem esse tipo de spot ali, não. Com valete 10, galera, não podem foldar nunca. E muitas vezes eu pego um aluno meu que chega nesse tipo de spot aqui, ele vê o valete 10 suited, ele vê que ele tem 9 big blinds, ele vê que precisa dobrar, e ele fala assim, não, velho, fiquei com medo de chovar, bicho. Vai lá e folda. E aí dá vontade de arrancar a mão dele. Né? Mas acontece. Então, muito importante, por que eu trouxe esse spot? Para explicar o Limp Stab, aquilo que muitos de vocês não conheciam, estão conhecendo agora, e é algo que é nice de utilizar no jogo. Muito, assim, você extrai muita ficha, assim, faz muita manutenção de stack, então é bem útil, realmente. Vamos para o próximo spot, então. O Stênio falou, eu acho que eu foldei isso algumas vezes. Pois é, acredito que muitos de vocês devem estar olhando para isso aí e falando assim, velho, também já foldei isso aí já. Mas tem que ir pro pano. Senão a gente vai ficar dependendo ali de um ase rei, ase dama, ase vala. É só você pensar o seguinte, vocês preferem enxovar um valete 10 ou um ase 2? A equidade vai ser a mesma. Né? O botão dando mini raise é bom para nós. Se o botão da mini raise aqui, eu chovo de qualquer forma também, esse valete 10. Se eu não abrir mini raise aqui, eu acho ótimo. Porque é uma chance de eu abrir um chove aqui e captar mais fichas sem ir para o showdown, porque ele ainda tem muito takedown, que ele pode foldar ainda, né? Então, o chove aqui é muito bacana para situações de vilões que abrem por steal, ou seja, que abrem aqui de late position. Se o cara até do CO ele faz isso aqui, dá para chovar ainda. Agora, se o cara que ele abriu o raise for lá do MP, do UTG ali, aí a gente já tem que pensar duas vezes já, né? Se é um cara que abriu do TG, eu prefiro foldar. Mas, sendo de late position, é bem ok o show. O Stênio falou, acabo ficando com 5 bebês para chovar 3 mais. Velho, isso aí é uma mentalidade que muito jogador ainda tem. Que é o cara que fica esperando. E aí, quando vem, por exemplo, um 3-3 contra um valete 10, 3-3 vai estar com pouquíssima coisa na frente. Se bobear, é um 50-50. Então, tipo assim, o valete 10 você vai ter a mesma quantidade de chance de dobrar do que um 3-3. O Christian falou, mas ele abre para abraçar 9 Big Blinds. Sim, ele abre para abraçar 9 Big Blinds. Na realidade, dependendo do estilo do vilão, às vezes ele não vai estar percebendo isso. Aqui eu não coloquei nenhum padrão, porque não tem uma situação do bottom aqui. Se for um vilão mais fraco,
ele pode foldar ainda. Ele não necessariamente vai abraçar o seu show, porque ele não vai estar pensando no seu stack efetivo. Tem muito vilão aí que eu vejo que ele simplesmente joga olhando as próprias cartas. Ele não está pensando no que você tem, qual que é a sua stack. Ele achou as cartas dele bacana, ele vai abrir raise, mas necessariamente ele não vai te dar o call, né? Eu particularmente já vi muito vilão ali abrir open raise e foldar para chove nessa mesma situação. E não necessariamente o cara era ruim, às vezes era um cara regular. Então, o cara regular, ele pode tender a pensar de maneira reversa. Pensa você ali no button, você está ali com, por exemplo, 10 de 9 suited. Você tem 20 big blinds. E você sabe que o cara que está no small, ele é bom também. Você pode abrir para ele pensar que você vai abraçar ele. Sendo que você não vai. É pensar de maneira reversa. Então, sempre se coloque no papel do vilão também. O que ele vai pensar dessa jogada? Isso se o vilão pensar, né? Então, são coisas que você tem que pensar. Isso aí eu comento com os alunos, eu falo assim, viu como é que dá para pensar o poker de forma mais completa? Porque você sempre pensa mais na sua situação. Se coloca na situação do vilão, se coloca no que o vilão está pensando. Olha como é que pode ficar muito mais abrangente, né? Mas, beleza. Vamos para o próximo spot agora. Esse aqui é muito bacana. E é um spot que vocês enfrentam muito. É os famosos Zé Flopinho. É o cara que abre limp, o outro dá call no limp, o outro dá call no limp. Aí quando você vê tem 5 limp na mão, e você tem 10-10. E aí, o que vocês fazem, galera? Pode mandar no chat aí de novo. Nós temos 20 big blinds. Bom, o Rodrigo falou que faz 4x, o Anselmo falou que faz 5x, o Marcinho falou que faz 850. Beleza, vamos ver se aparece mais coisa bacana aí. 5x. Eu não vou dar direcionamento nenhum. Da outra vez, todos os spots eu acabo dando alguma dica. Eu vou deixar vocês falarem. Que aí eu, pelo menos, não mudo a opinião de vocês de início. O Bruno falou que faz 1000 para explorar o Zé Flopinho, beleza. O Diogo falou que chova. O Christian falou que no mínimo 950. O Stênio falou que faz tudo, né, que chova. Beleza. Bacana aí as respostas. Vamos pensar aqui agora. Range de limp, galera, é um range fraco. Você vai estar enfrentando ali mãos marginais. O único vilão aí que a gente pode ter que se preocupar é o famoso TG. Porque é a única pessoa que pode abrir um as por trap. Claro, se o MP tem as, ele não vai dar limp behind. Se o MP aqui ou o MP2 tiver alguma carta de valor, também não vai dar limp behind. A única trap possível seria do TG. Isso aí eu acredito que todos devam conseguir visualizar bem. Só que, para a galera que está falando que abre 4x, 5x, enfim, 950 no mínimo, e, pô, se você tomar, por exemplo, 5 calls aí e vier num bordo valete, dama e 2. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão transformar o 10-10 em blefe? Vocês vão continuar betando? Vocês vão chovar? Porque vocês têm que chovar, né? Vai ter um pote já gigante. E vocês vão ter que chovar o 10-10 num bordo que talvez não seja bom. Então, vamos pensar já uma street na frente. A gente tem que pensar sempre de um degrau na frente. Agora a gente já está no flop, mas nem vimos o flop ainda. Mas podemos considerar que pode vir um flop, pode vir uma over. E aí, para a galera que falou que faz 4x, 5x, 10x, e aí, o que vocês vão fazer no pós-flop, galera? Bom, já digo de início, uma mesa que tem 1, 2, 3, 4 limps é uma mesa mais passiva. Não tem como eu falar que é uma mesa agressiva. Numa mesa mais agressiva não teria tantos limps. Beleza? Mas se não foldarem? A gente tem que pensar no que fazer. E se alguém der o call? O Rodrigo falou que N-flop é chove. Beleza. Vamos ver o que mais que vocês falam. O Anselmo falou que é chove também. Então vocês vão estar transformando o 10-10 em blefe. Correto? Já que é N-flop, qualquer carta que vier, vocês vão jogar. Vocês vão pro pano. Se tomar call, ferrou. Foi o que o Márcio falou. Enfim, eu gosto de ir conversando assim com vocês, galera,
Porque vocês mesmos começam a responder sem querer a pergunta. O Marcinho já falou assim, velho. Putz, se eu tomar call, fudeu. E aí você já transformou o que era valor em blefe. Você estava jogando por valor, pré-flop. E aí quando rola o pós-flop, vocês já estão jogando por blefe. Já ficou uma história toda esquisita. Aqui nesse spot, galera, para a gente simplificar a nossa ação, a gente não pode dar limp behind aqui. Para quem pensou em dar limp behind, tem chance. A gente vai trincar uma a cada 7 vezes, né, que é a matemática por trás disso. A gente vai trincar uma a cada 7 vezes. A maior parte das vezes que a gente for para o flop, a gente vai acabar encontrando um valete, uma dama, um rei ou um as. E aí, a gente não vai ter mais action. A gente vai ter que jogar de check e check fold. Então, o limp aqui é horrível. Para quem faz 4x, 5x, assim, se você está contando essa história de betar 4x, 5x, necessariamente você vai acabar tendo que transformar seu valor em blefe. E não é uma coisa que vai ser vantajosa, porque você só vai tomar call perdendo pós-flop. A não ser que você trinque, ou então que 10 seja o top pair. O standard aqui, galera, é chovar. Não tem outro move. Esse move aqui, para vocês guardarem aí o movimento, tem um nome para esse move. Ele se chama capitalização de dead money. Beleza? Perguntaram, mesmo tendo 20 big blinds, aqui se eu tivesse até 30 big blinds com esse 10-10 daqui, eu chovava. O range aqui é muito fraco. Se eu tomar um call atravessado, velho, pô, paciência. Mas a tendência de limp que dá call é muito pequena. Então, esse range fraco favorece o move. Como eu falei, o único vilão que eu precisaria me preocupar é o TG, que poderia estar fazendo isso por trap. O Biel falou assim, mas 5x não funciona do mesmo jeito? Não. Se você betar 5x e tomar call, até porque existe alguns padrões. Vilão que é o Zé Flopin, né, que eu acabei de dizer, é um tipo de vilão que meio que vai querer pagar. Alguém vai querer pagar esse trem errado. É o cara que entrou de limp com o Rei Valete ali, e, pô, velho, ficou um pote muito bom aqui, eu vou dar o primeiro call aqui. Então, é algo que fica esquisito. A história não fica bem contada, né? E na realidade, esses limps todos aí devem ter pelo menos um valete, uma dama. E quando não tiver um valete ou uma dama, eles vão ter ali 2-2, 3-3, que são monções da gente chovar e tomar call. São os pares pequenos, os pares menores que 10, 8-8 menos, é muito costume os caras irem de limp behind. E aí favorece muito o nosso show, porque o 8-8 menos vai dar call nesse tipo de spot. E a gente vai estar muito na frente, beleza? Então, como eu estava falando, esse move se chama capitalização de dead money. O que é dead money? Dead money é o dinheiro que está em mesa aí e que não tem dono. É os 200 do TG, do MP, do MP1, do hijack, é tudo dead money, é dinheiro parado. Então, a gente faz a capitalização de dead money como? A gente chova para capitalizar isso tudo aqui, ó. Na realidade, quando a gente tomar call, a gente está defendido. Quando a gente não tomar call, a gente puxou um pote gigante já. O Vitor perguntou, no early game você daria esse chove também? Não. No early game não tem capitalização de dead money. Até porque em early game vai ter ali um pote ali, por exemplo, tá no blind lá 15-30. 1, 2, 3 limps, 4 limps, você vai ter 120 no pote e esse 120 não representa quase nada. Aqui eu tenho quase um stack, praticamente. Eu tenho 1.280 fichas. É praticamente um BI na mesa. Então, realmente, é algo que favorece. Em early game, a gente não faz capitalização de dead money. O Biel falou, e se fossem só 2 limps, 4x é melhor? Se fosse só 2 limps, acho nice. Por exemplo, um limp só, a gente faria... Tem uma regrinha que a gente vai ter aula de 6 bet ainda. A gente não chegou lá, mas a gente ainda vai ter. Existe uma regra que é bem padrão contra limps, para punir limp, né? A gente faz, em média, 0,8x a mais para cada limp. Em late game, a gente pode fazer 0,5. Se, por exemplo, a gente for betar 2x, a gente vai betar 2,8. Se tiver 2 limps, a gente vai botar 1,6x a mais na nossa bet. Sempre acrescentando,
Entrou um limpo, beleza, temos a size. Entrou 2 limpos, multiplica essa punição de limpo por 2. E assim a gente consegue ter uma padronização de sizes. E isso aí é bem útil mesmo. Só que quando tem muitos limpos aí, pensa só, se eu tivesse que fazer 0,8x para cada limp, aqui, ó, padrão eu iria abrir 400, que é 2x. Então, vamos arredondar para 1. 1x a mais para cada limp. Então, ó, eu iria ter que fazer 2x, 3x, 4x, 5x, 6x. Eu iria ter que fazer 6x no mínimo. E 6x já vai representar praticamente 30% do meu stack. Então, quando a gente tem que investir tanta ficha assim, é preferível a gente chovar. Beleza? Então, para ficar anotado, para vocês não esquecerem, capitalização de dead money, galera. Isso aí é um outro move muito útil e muito usado. Vamos para o próximo spot aqui. Próximo spot, dama 6, com o vilão abrindo do button e a gente tem 16 big blinds. E aí, galera, o que vocês fazem? Mandem para mim no chat. Vamos ver o que aparece agora. Esse aí eu acho que vai ter gente que vai seguir linhas diferentes. Não vai ser todo mundo que vai falar igual, não. Vamos ver se aparece alguma coisa nova. Vamos ver o que vocês vão falar. O Ouzi falou que dá call, o Bruno falou que dá call. Beleza. Vamos ver o que mais que aparece. Vamos ver se alguém faz algo diferente. O Rodrigo falou que folda. O Marcinho falou que folda. O Biel falou que tribeta. O Diogo falou que chova. O Renan falou que folda. Antes da gente responder, qual que é o range que vocês acham que o botão abre raise ali? Vamos abrir o Equilab aqui de novo. Equilab não, né? O Equilab tem que baixar ele de novo. Vamos botar aqui. Qual que é o range? O open raise ali. Vocês dão open raise com o quê, galera? Eu quero saber o range de vocês. Ali do botão que chegou em gap, qual que é o range de open raise? Eu acredito que todos os ases, eu já vou meio que filtrando aqui, vocês vão mandando aí pra mim também. Eu acho que todos os ases vocês dão open raise. 2 mais. Acredito que quase todas as Broadways, praticamente todas as Broadways, né, para fechar o quadrado. Os offs aqui, eu acredito que os conectores aqui, 7,6 mais suited, bacana. Vamos ver se dá para colocar mais alguma coisa aqui. É um 10,9 também dá para pôr, valete 9 algumas vezes. Porque o cara tá abrindo por estilo, né? Ele vai tá abrindo por blefe, né? A maior parte das vezes. A gente pode até colocar mais coisa aqui. O vilão ali tá com quantos big blinds? Deixa eu dar uma olhada. Tá com 24 big blinds. Ele pode abrir aqui até um dos suited aqui, um rei 6 ele abre. Um dama 7 e um valete 8 aqui. Para fechar uma escadinha, mais ou menos. E um rei 5 aqui também. Vamos botar assim, ó. Beleza, que aí fica mais padrão. Que é mais ou menos um range de estilo aqui, que dá para ser feito. Vamos guardar o range, deixa esse range aí. Teve uma galera que falou que dá call, teve uma galera que falou que folda, e teve uma galera que falou que chova. E, tipo, foi bem balanceado. A gente colocar aqui para contar quantos foram de cada aí, eu acho que vai dar meia aí para tudo. 33% para cada um. Né? E isso que é o bacana, por isso que eu gosto de trazer esse tipo de spot, galera. E, pô, muita gente segue linhas diferentes nesse tipo de spot. Para quem dá call, vou fazer uma pergunta específica para quem falou que dá call. Vocês vão estar jogando post-flop aí para acertar a dama, para acertar o 6, para acertar o flush. Vocês vão ter investido uma blind, vocês vão ficar com 14 big blinds para trás. Né? E, enfim, vocês vão estar jogando meio que para acertar, correto? Acho que é mais ou menos essa linha. Né? Se não for isso aí, podem mandar no chat. Para a galera que folda, acho que folda porque é um range fraco, dama 6. E para a galera que chova, vamos ver se alguém pode me explicar aí a galera que chova. Quem chova aí, chova por quê, galera? Tentem mandar no chat aí para mim. Vamos ver o que aparece aí de informação. O Chris falou que dá call e pratica um float no vilão. Mas você vai estar fora de posição, né? A maior parte das vezes você vai dar call, vai ter que dar check flop, o cara vai se betar, né? E aí você vai ter que investir mais uma ficha para flotar aí. Mais um blind, pelo menos, pelo menos você vai ter que dar call no c-bet dele. Você tem só 14 big blinds para trás. Vai flotar o cara com uma stack muito curta.
Mas a pergunta até então foi para a galera que chova. Quem chova, chova por quê? Isso que eu quero entender. Vamos ver se alguém responde. Se ninguém responder, eu respondo. Mas vamos ler. O Mano Pessoa já falou, Restil, beleza. Mas alguém quer comentar, galera? Se ninguém comentar, vamos voltar aqui para calculador de equidade. O Anselmo falou que é para roubar mesmo. Vamos pensar aqui. Esse aqui é o range que o cara pode abrir, né? Ali do bottom, né? A ideia, galera, central nesse tipo de esporte, é que o fold é muito ruim. O vilão pode estar abrindo ali cartas muito piores que a sua. Pô, tem cartas muito piores aqui, ó. Se for olhar, e o cara pode abrir um 9-8, um 8-7, né? E, enfim, se a gente foldar aqui, a gente pode estar dando ficha pro cara de graça. Então, foldar é uma opção bem ruim, né? E outra, né? Se a gente tem uma informação que... Lógico, a gente está falando de ranges hoje, galera. Se a gente pensou na informação do vilão, se ele é um vilão padrão, ele pode estar muito bem abrindo para o estilo, abrindo para roubar, realmente, né? Então, o fold aqui é bem ruim mesmo. Para a galera que falou que dá call, eu acho ainda pior. Porque dá call, você vai estar jogando para acertar. E no poker a gente não gosta de jogar para acertar. Ali, quando você dá call, a minha sensação é que quando vier o flop, você não sabe o que fazer. Se não hitar, por exemplo, a dama ou 6, a sensação que eu tenho é que você está sendo explorado. O cara vai se betar e vai puxar o pote. Não tem como flotar o cara com essa stack. A stack está muito curta. Então, para quem falou que dá call, também é ruim. Para quem falou que chova, é a melhor alternativa. Esse spot eu trouxe porque é um spot padrão de ratio. Vocês vão ter aula de ratio? Vão. Vocês vão ter aula de steel? Vão também. Eu não tô querendo pular degrau. Não estou querendo explicar a ferramenta. A gente está falando de ranges. Então, a gente precisa tocar nesses assuntos. O range ali do cara, de open raise, é esse. Mas vamos pensar agora, se a gente chovar, qual que é o range que o cara vai dar call na gente? O cara tem 24 big blinds, a gente tem 16, 17, né, praticamente, com um blind que está investido. E, enfim, a gente vai chovar 17 big blinds. Ou seja, o cara não tem como dar esse call light. Ele vai meio que atolar o torneio inteiro nesse call. Então, voltando para a calculadora de equidade, se colocando numa posição contrária. Vocês estão no bottom, vocês abriram, e o vilão deu chove. Qual que é o range que vocês dão um call no vilão, galera? Um call de 17 big blinds. Vamos ver o que vocês respondem aí. Eu já vou até tirar daqui, porque eu acho que vai ser um range curto. Mandem para mim no chat aí também. 10 mais. O que mais? As de rei, obviamente. As de dama, acredito também. Um as de vala. 17 big blinds, eu não daria esse call, mas pode ser que alguém dê. Vamos colocar aqui o suited, eu acho que é bem tranquilo. O off, não sei se todos vão dar, né? O mano falou Broadways, Rei Vala e Dama Valete também, no caso, ou só o Rei Dama? Vamos ver o que mais que aparece. Beleza. Até então, galera, bom, vocês me passaram esse range aqui. Não acho um range ruim, não, mas para 17 big blinds, eu seria bem mais fechado. Seria isso aqui, ó. Para dar call em chove de 17 big blinds e deixar meu tournament life inteiro de lado. Ou seja, se eu não levar esse pote aqui, eu com certeza vou cair do torneio. Vou ficar com 5 big blinds para trás. 5 mais ou menos, né? Acho que é um pouquinho mais. Mas vou ficar bem curto. É um spot que, pô, minha vida tá nesse spot. Eu não vou dar call com brothers aí, não. Se vocês dão esse call, tudo bem. É o estilo de jogo de vocês. Mas eu não dou call com esses brothers. Eu dou call com real e equidade real. E aí, vocês lembram aquele range gigantesco que a gente tinha aqui? Aquele range gigantesco foi filtrado para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinações de mãos. A gente tinha um range que provavelmente tinha umas 25, 30 combinações de mãos. E agora a gente tem um range super curto. E esse é um dos fatores que o ratio é tão bom aqui. A gente vai tomar call numa frequência muito pequena. Ah, mas Bernardo, eu fiz o ratio e tomei call. Tomei call, o cara tinha azar.
Pô, bicho, vai acontecer algumas vezes. Ah, mas Bernardo, eu dei call e o cara tinha as e vala. Velho, dama 6 tem total equidade ali para competir com a Zivala. Você tem ali a dama ali, que ela é uma blocker, né? Suas cartas são super. E esse tipo de spot aí favorece. Lógico, você vai estar um pouco atrás. Mas você tem defesa ainda. Então, esse aqui é um spot padrão de recheio. Para quem nunca ouviu falar de recheio, a gente ainda vai tratar muito desse assunto. E vai colocar muito no jogo de vocês. O Biel falou, a tribet, sem ser chove, só se a stack fosse parecido. Quando a gente trata de ratio, existe uma parcela de stack que tem que estar dentro dessa margem. O ratio ele vai sempre ser útil quando você tem entre 11 até ali as 23, no máximo 22. 23 é bem close, mas ele até no máximo 22 big blinds. Mais que isso, você vai poder acabar usando o torneio. E é algo que a gente não quer. Eu aconselho para de 11 a 20 big blinds. Nunca mais que isso. Se você tivesse, por exemplo, 25 big blinds ali, eu acho nice a tribet. Acho uma linha de pensar fora do padrão que é ótima. A gente sabe que o cara está abrindo num range fraco, né? Agora você tem que estar mais deep para fazer essa tribet. Que vai ser uma tribet light, né? Então a tribet light ela é mais aconselhada quando você está mais deep realmente, beleza? Show de bola então. E agora nós vamos para... Só tem esse aqui e mais um spot, né? O último spot eu separei ele em 3, mas vamos ver o que a gente faz aqui agora. Nós estamos no Big Blind. Vilão no hijack tem 42 Big Blinds. Abriu open raise. Tomou chove do cutoff de 13 Big Blinds. E a ação voltou para a gente. E aí? O que vocês fazem? Call, hold, chove. Enfim. Me falem o que passa na cabeça de vocês. Bruno falou que dá chove por cima. Beleza. Vamos ver o que mais que aparece. Eu não vou direcionar nada do pensamento. Diogo falou que dá call. Quem fala que vai dar call, tenta explicar para nós o porquê do call. Que é para a gente ter um pouco mais de informação. Não só, eu vou dar call porque eu vou dar call. Enfim, fica meio difícil para a gente entender. Para quem chova, é meio óbvio, né? Está chovando porque tem vala-vala, porque tem real valor, enfim. Mas vamos pensar aí. Enfim, a maior parte da galera falou que chova. Né? Só que, vamos pensar em range. Né? O range que abre do hijack ali, não é necessariamente um range forte. Vamos abrir o equilíbrio de novo. Vamos colocar aqui as nossas cartas. Né? Nós temos qualquer valete. O Diogo falou que dá call, porque se o outro vier por cima, ele folda. Beleza. Vamos ver o que aparece aqui. Bom, o range que o cara abre open raise ali, o cara que está no hijack com 42 big blinds, é um range mais padrão. Ele vai abrir assim o asas, rei, dama, vala. Eu acredito que até um 7-7. Os ases mais fortes. 11-10. Então 11-9. 11-8 também. Ali no MP dá para abrir. 11-5. Tem mais conexão. Dá para fechar todas as brothers quase aqui, né? Beleza. Esse aqui é o range mais ou menos open range. O range de chove de 13 big blinds não vai fugir tanto disso, não. O range de chove de 13 big blinds ainda é um range largo. Ele pode fazer isso aí com praticamente quase todos os padrões. Eu não acho que ele faz com 4-4, 3-3 e 2-2 com uma frequência grande. As e vala. As e 10 é a borda, mas vou colocar. Um rei dama suited. Basicamente isso aqui é o range do amigão. Ali que chovou. Bom, nesse range aí, galera, nosso vala-vala tá na frente. Beleza? Show de bola. Só que eu ando falando muito para vocês sobre Tournament Life, sobre sobrevivência no torneio. Galera, vocês têm 50 Big Blinds. Quando vocês têm 50 Big Blinds e se envolvem num pote, vocês têm que pensar o seguinte, olha, eu tenho uma mão forte, mas eu não tenho um asas ali não. Minha mão não é asas. Se eu tomar call do cara que tem 42 Big Blinds, a realidade é que ele só vai me dar call com essas mãos aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Deixa eu abrir aqui. Num call, num chove de 42 Big Blinds, ele só vai te dar call com isso aqui. Ó.
que é o padrão. As e rei. Porque ele tem que respeitar ali, são muitos big blinds envolvidos. Então, o que é standard nessa mão específica? Aqui, galera, vocês têm que dar realmente o call para foldar para o shove do hijack. Por que disso? Quando a gente dá só call aqui, a gente tem a possibilidade do hijack dar call behind ali. Quando o hijack dá só call, ele tira do range dele dama, dama, rei, rei e as, porque com dama, dama, rei, rei e as ele vai chovar por cima. Correto? A linha de raciocínio é correta dessa forma. E se ele não tem dama, dama, rei, rei e as, pré-flop necessariamente eu estou na frente dele. E aí, se vier um bordo baixinho, por exemplo, 2, 4 e 9, eu posso ir pro pano. Porque aí eu tenho segurança de ir pro pano. Agora, se eu chovo por cima aqui já direto e tomo call, eu já sei que eu vou tomar call só de mãos muito fortes. É as, rei, rei e talvez uma frequência de dama, dama. Acho que dama, dama, dependendo do field, vai acabar dando esse call também. Mas, não tem combinações de mãos piores que o vala-vala que vão dar call. Então, para vocês alinharem a linha de raciocínio de range e também colocarem o quesito de tournament life junto, vocês têm que pensar nessa linha. Eu não posso vomitar 50 big blinds, velho. Vomitar 50 big blinds é um pecado, velho. E aí, é uma coisa que eu falo para muito aluno meu também. Eu falo assim, velho, aí igual muitos de vocês falaram que show. Esse spot específico, com essas stacks específicas, ele aconteceu com um aluno meu jogando 1,50 aqui no knockout. Na CMFT, na bolha da FT. Né? Não era bolha da FT, não. Era CMFT. Acho que era CMFT. Eu só não filtrei aqui quantos players que tinha direito. Mas as stacks estão corretas. Né? Só que ele foi lá e fez o que o pessoal falou. Ele chovou. Né? E encontrou as asas. E caiu do torneio. E ele estava em outras 3 retinhas. E essa era a mais promissora de todas. Ele estava com 50 big blind. Quando ele vomitou as fichas com o valete aqui, com o valete, ele tendeu a tiltar e vomitar o resto das fichas em todas as outras telas. Então tá tudo aliado, galera. Não adianta eu falar que não, mas é tudo aliado ali. Tudo vai favorecer a um conjunto de coisas. O Hernandes falou assim, a frequência de fold dele não é grande? Sim, ela é grande. Porém, você não pode ainda usar. Aqui você tem só uma coisa que você pode fazer de diferente, que é tribetar. Tribetar não, né? Forbetar. Você forbeta para foldar ainda. Você forbeta aqui 6.900, você vai ficar com 9k para trás ainda, que dá 30 big blinds, e tipo, consegue fazer o vilão foldar as mãos ali, que ele tá fraco. A forbet, beleza, também acho nice, não acho ruim. Vai tender a seguir o mesmo padrão de dar call. Só o shove por cima que é super over. Vocês têm que se atentar à stack de vocês. 50 big blinds é muita coisa, galera. Vocês têm espaço para forbetar, vocês têm espaço para dar call, para foldar. Vocês vão ter uma stack saudável se perder esse spot. Vala-vala, tem muito aluno meu que fala o seguinte, vala-vala parece que é as cartas para derrubar de torneio. A maior parte da galera parece que não gosta de vala-vala. Eles já pegam um vala-vala falando assim, velho, certeza, vou pro pano com esse vala-vala, aí lá no River vai vir uma dama. E o cara tem asa e dama. Vala-vala é pra sentenciar eu no torneio mesmo. Eu escutei isso demais já. E sendo que o cara tem escape aqui. Então, é algo que dá para fazer. E que é interessante de vocês começarem a colocar no jogo de vocês. Mas beleza, o vala-vala ficou bem explicado aqui, eu acredito. Se ficou alguma dúvida aqui, vocês podem pedir que eu volte. E a gente vai para o último spot. Esse spot eu trouxe 3 situações que são muito bacanas quando a gente está pensando em range específico, né? A situação é a seguinte. Lembram do início da aula que eu falei, quando a gente falou sobre posições na mesa, que eu falei sobre balanceamento de range? Essa mão específica. A gente está no TG, a gente abriu o raise, né? Nós estamos super deep, nós abrimos raise, tomamos um call do small blind. E aí, vamos para a primeira situação. Veio esse flop aí, As 5 e 8. O small blind deu check. E aí, o que vocês fazem, galera? Na primeira situação. Podem mandar para mim no chat aí também. Essa daqui, ó. Quem sebeta por quê? A size em si, eu até não vou me atentar a ela não, mas quem sebeta por quê?
Vamos lá, eu quero escutar, galera. Não tem problema se for algo errado. O Bruno falou, você bet por blefe. O Mano falou que é um board mais seco. Blefe porque compra o As, porque o As está no nosso range. Beleza. Bom, vamos lá então. Nessa primeira situação, galera, quando a gente tem 10 e 9 aqui, a gente não está jogando 10 e 9. A gente não está jogando as nossas cartas. Eu lembro quando eu tive aula, né, com o Gabriel Fagundes, muito tempo atrás, ele falava assim, velho, você abriu 10 e 9, mas você vai visualizar ali, ó, que é as. Você tem as. Ah, mas é 10 e 9? Foda-se, você tem as. É isso. Então, se eu tenho as, o que eu faço? Eu sei beto. Por que eu sei beto? Porque o as está no nosso range. A gente não está jogando as nossas cartas, nós estamos jogando o spot. Qual que é o range do TG? O range do TG é um range mais forte. Eu consigo representar esse ato? Consigo. Se eu tomar o primeiro call do vilão ali, com certeza vai ser de um as fraco. Eu ainda posso mandar o segundo barril e fazer até um as desligar. Então, eu já tenho toda uma história pronta na minha cabeça. Então, para a galera que fala que dá check, aqui, já é uma linha bem ruim. O as você consegue representar, você está ali numa posição de topo do range. E quando você dá check aqui, você representa o quê? Fraqueza. Porque todo mundo que tem o as vai se betar. E aí, na cabeça do small blind, vai falar assim, velho, o cara não tem um as, talvez o meu 8 seja bom. E aí, se eu vou resolver blefar no turn, porque você acha que já não tem como pegar esse pote mais, e o cara tiver esse 8, ele não vai largar tão fácil. Então, tem que contar a história direito. Você abriu do TG, você não está jogando seu spot, você está jogando o as. Beleza. CBT, porque está no meu range. A história vai ficando coerente. Agora, se eu dou check, pô, a história ficou picada, velho. Você abriu do TG, vem um as, você deu check, a única situação que eu daria check nesse spot aí seria talvez com um rei para manter o range de blefe do vilão. Mas só. Então, enfim, para quem dá check, fica aí esse conselho. Vamos para a segunda opção agora. E aí, veio agora um board que tem 10, 10 e 2. E aí, o que vocês fazem, galera? Marcinho falou que dá check, Mano falou que dá check, Hernandes falou que dá bet, você bet, né? Rodrigo, no caso não tem como dar check call porque a gente está fora de posição, né? A gente está em posição, né, no caso. O vilão deu check e a gente é o último a falar. Beleza, eu quero que alguém explique para mim por que dá check. Senão fica muito fácil eu explicar também. O Diogo falou que dá C-bet. Beleza, quem C-beta por quê? E quem dá check, dá check por quê? Vamos ver se o pessoal aí consegue pegar uma linha bacana. O Marcinho falou para manter os blefs dele. O Mano falou que aprende a usar o blefe. O Diogo falou que ele C-beta por valor. O Anselmo falou C-bet para extrair por valor. Beleza. Vamos focar aqui na galera que falou que C-beta primeiro. Galera, vocês que C-betam esse board, vocês estão extraindo do quê? Qual o range do vilão ali que vocês extraem ficha? O vilão com 2, ele te dá call? O vilão com 2 não te dá call. Se o vilão tem o 10, beleza, e ele te dá call, mas a frequência de 10 ele é mínima. Se ele tem 3, 3, 4, 4, 5, 5, ele pode até te dar o call. Mas dificilmente você vai conseguir extrair ficha, porque vai ter muito turn ruim para ele. Aqui no caso não tem, o vilão com as, ele desliga a mão. A gente tá analisando o 10-10 aqui. Não é o bordo com as. É o bordo com 10-10. 8-8, 9-9. Dá até para extrair um pouco do 8-8 e 9-9. Mas você não vai conseguir continuar extraindo o turn. Como eu falei, turn tem muitas cartas ruins. Então, se você quiser manter uma possibilidade de extrair ficha nessa mão, você não pode se betar aqui. O cara com 8-8 e 9-9, que te der esse primeiro call aí, por exemplo, vier no turn um valete, uma dama, e você tiver que mandar o segundo para continuar extraindo, ele desliga. Porque ele não vai querer ficar até o final com 8-8 e 9-9. Vale, dama, tendem a tribetar. Então, assim, para quem falou que você beta, o interessante desse spot é pensar do que você extrai, porque você não extrai de nada. Extrair de pares baixos, você pode extrair na primeira street, mas você vai extrair na segunda e na terceira?
Não. Então, aqui o que é o intuito de eu ter trago esse segundo spot com 10-10? É de vocês pensarem o seguinte: enquanto eu indo de check, eu mantenho o range dele, que é do cara que pode ter, por exemplo, valete dama, rei valete, as brothers por completo, o 8899 em si também, que pode começar a querer achar que tá na frente e começar a betar turn e a gente poder conseguir um pote bem maior, né? E até mesmo um vilão que, pô, você dá check aqui, ele acerta o valete no turn, o vilão vai te entregar as fichas, velho. Então, tem que pensar o seguinte, olha, eu não extraio de nada praticamente. O Bruno perguntou, se o vilão for agressivo, ele não pode dar check raise apresentando esse 10? Muito difícil, cara. Bordo dobrado, contra regulares, existe até um level envolvido contra nesse tipo de spot, né? Mas é bem raro, ainda mais contra o range do TG. Então, a tendência, e quando você toma esse check raise também, é muito comum isso acontecer regular contra regular. Mas esse level envolvido não é nem um pouco mais EV. Beleza? Mas, enfim, a CBET, nesse bordo do 10-10, eu trago simplesmente para vocês manterem o range de blefe do vilão e entenderem que você não consegue extrair de quase combinações de mãos nenhuma. Se a gente não consegue extrair de muita coisa, mantenha a trap, deixa o vilão pular na lança. Vai bater ali uma dama ali, que o vilão vai acertar a dama no turn. E se ele acertar essa dama no turn, ele vai liderar a turn. Você dá call, tranquilo, você tá nuts praticamente. Aí vem um river blank total, ele vai liderar de novo para achar que tá na frente de novo. E aí você coloca ele na porta e manda ele embora. Beleza? O Anselmo perguntou, o range do TG não poderia ser vala mais e as e dama mais? Sim, poderia, com certeza. Porém, a frequência de primeiro call que a gente toma em blefe não é tão grande. Aqui, por exemplo, se a gente não tivesse o 10, se a gente não tivesse trincado o 10, por exemplo, e tivesse visto... Aqui no caso, por exemplo, se a gente tivesse aqui o as e dama, né? Vamos pensar, se a gente tem as e dama aqui, em um bordo dobrado, vocês vão se betar? Então é uma pergunta que é boa para se fazer. Vocês têm as e dama, num bordo que tem 10, 10 e 2, vocês se betam? Vamos ver o que vocês respondem. O Christian falou que você beta. Vamos ver o que mais o pessoal fala. Não, o Rodrigo falou que não. O Diego falou que não. O Marcinho falou que não. Alguns falaram que sim. Galera, para quem está falando que sim, quando você tem as dama ali, é a mesma situação. Se você beta ali, você está escrevendo para o vilão que você não tem o 10, porque quem tem o 10 não beta. Essa que é a linha de raciocínio. Ah, beleza, mas eu quero escrever para o vilão que eu tenho vala-vala, que eu tenho dama-dama. São umas fortes também. Que o vilão só vai te dar call com o quê? Com 10. Ou com alguns pares menores, enfim. Né? Mas a ideia é a mesma. Então, para a galera que falou sim, é a mesma linha de raciocínio, velho. Aqui a gente não se beta. De qualquer forma, que esse bordo 10, 10 e 2, acertando ou não, a gente não se beta, não. Até porque quando a gente tem as e dama contra o range do small blind, a gente tem showdown value, que é importante também, até porque no turn pode vir uma carta boa para nós, e a gente não quer tomar check raise quando a gente tem um as e dama. Se a gente não quer tomar check raise, o que a gente faz? Dá check behind, beleza? E aí a gente chega aqui agora, galera, na última situação da aula e na última situação desse spot. E com valete 2 no flop. O que vocês fazem? Você bet, check. Vamos ver o que aparece agora. O Marquinhos falou que dá check behind. Beleza, vamos ver o que mais que aparece. Check. Todo mundo falando que dá check. Bacana, isso é bom. Sinal que vocês então estão entendendo o que eu estou querendo passar para vocês. Bom, por que a gente dá check aí, galera? Pela mesma situação do as e dama. Da situação que eu falei, se a gente tivesse as e dama com um bordo 10, 10, 2. A gente dá check porque se a gente tem o valete, a gente não beta. Se a gente tem, por exemplo, 10, 10, 9, 9, 8, 8, a gente não beta porque a gente tem showdown value e se tomar volta a gente tem que desligar a mão. O vilão pode explorar o nosso jogo. Se a gente tem dama, dama, rei, rei, as,
até vale a CBET, porém, você ainda vai se encontrar em situação difícil se o vilão der um check raise. Né? O vilão pode te explorar na medida que você abre essa CBET. Então, aqui é um check tranquilo. E eu dou esse último spot aí, galera, do Bala Bala, e eu sempre faço essa linha de raciocínio, para eu ter certeza que vocês entenderam. Porque se alguém tivesse falado assim, eu dou a CBET no Bala Bala, eu ia falar assim, não, então vamos voltar lá no A, 5 e 8. Porque aqui eu estou contando uma história para vocês assimilarem mesmo, se absorverem esse spot por completo. Então, quando eu chego na última situação, todo mundo tem que responder igual, todo mundo tem que responder de forma correta. E por isso que eu acho nice que todo mundo falou igual, dá check, e provavelmente entendeu o motivo do check. Beleza? Bom, turma, hoje a aula de hoje foi isso. Né? Esses spots, né? Muitos spots aí. Eu vou deixar um leve dever de casa aí para vocês. Acabou que apagou a imagem aqui. Mas, enfim, na imagem no negócio salvo aqui, a imagem está lá. O que é o dever para vocês? Bom, a gente acabou de analisar esses spots todos. Eu expliquei para vocês as linhas, expliquei os ranges, expliquei tudo certinho. Mas será que vocês lembram, desde o primeiro spot, tudo que eu quis falar para vocês? Vou finalizar a aula agora, vou repassar o material para vocês e peguem o material e respondam de novo. Pega spot por spot aqui, vê o que é possível de fazer e tal. Se for preciso, quando a aula já estiver lá na biblioteca nossa, na videoteca, vê a aula de novo, vê se está tudo correto, se está seguindo a linha que foi falada aqui mesmo. Porque é assim que a gente vai começar a assimilar spots que acontecem muito, muito em jogo. Né? A parte do As e o Vala do Rei 6, eu não vou estar voltando agora, porque como já está sendo gravado e tudo mais, dá para pegar na regravação. Mas é até interessante, para quem perdeu essa parte do As e Vala do Rei 6, montem um estilo de jogo aí que vocês acham que é coerente. Depois olhem lá na aula regravada se estava certo ou se não estava. Fica até um dever a mais. Beleza? E, enfim, esse exercício é muito bom, facilita. Vocês vão ver que vocês vão encontrar esse tipo de situação muitas vezes durante o game, e aí vocês vão ficar lembrando assim, o Bernardo já me passou esse spot aqui, bicho. Esse spot aqui de capitalização de dead money, eu sei o que eu vou fazer. Por que eu sei fazer isso aqui? O Bernardo falou disso, disso e disso, e é por causa disso, disso e disso. Eu vou abrir o ratio ali, por quê? Porque o Bernardo falou, não, tá no range de ratio, tá dentro da stack efetiva. Todos esses spots que eu trago aqui são spots que acontecem dentro do jogo com uma frequência grande. Então, a ideia minha é fazer vocês terem domínio disso enquanto vocês estiverem jogando. As aulas estão sendo colocadas na biblioteca. Eu não tenho agora informação direita de qual que é o link e tudo mais, mas olhem com o Georges aí do app, ele tem todas essas informações para vocês. A minha função é só dar a aula, gravar e passar para ele colocar lá no acesso para vocês. Então, eu realmente não sei como funciona essa parte. Mas fica aí a dica e o conselho de conversar aí com o Georges para saber direitinho. Bom, de resto, galera, não sei se ficou alguma dúvida. Se tiver ficado alguma dúvida sobre algum spot aqui, eu posso voltar, posso explicar de novo. Não temos problemas com isso. A parte de range, os fatores que são necessários para a gente filtrar um range, a informação, a posição na mesa, o stack efetivo, tudo isso aí, se tiver ficado dúvida, pode me perguntar, eu volto aqui, a gente troca uma ideia, mas é tudo bem simples. E vocês vão acabar vendo, velho, que no passar do tempo das nossas aulas, esse joguinho vai ficando muito fácil. Aí vocês vão começar a pensar assim, velho, como é que eu não ganhava dinheiro antes? E é isso que eu quero com vocês aí. Na verdade, eu criei uma caixinha de todos, assim, né? Os 2% do lucro de todo mundo. Ia ser lindo. Mas é claro que eu não vou pedir isso. Eu estou aqui para auxiliar vocês e ajudar só mesmo. Então, e lembrem do que eu falei ontem. Vocês têm total liberdade para conversar comigo no Skype, no Face, me adiciona no Cartudo lá. Eu estou sempre à disposição de vocês. O Renan perguntou, no último spot, você beta qual tipo de bordo? Bom, velho, esse spot aqui, eu vou betar basicamente quando tiver bordo com as ou rei e que seja mais rainbow, que não tenha ali pedidos para flush.
são realmente cartas que eu consigo representar e basicamente não vou cibetar quase nenhum bordo dobrado. Bordos dobrados tendem a vilões bons quererem explorar a gente com o famoso check raise, beleza? O Marcinho falou, já estou com vergonha do meu jogo. Cara, isso acontece, mas você vai ver que a evolução é muito rápida. A gente tá, velho, é a segunda aula nossa. Na primeira aula, eu não trouxe nada de game para você. Eu trouxe de suporte de game, que já é muito útil, né? Essa aqui é uma aula que a gente está tratando de range. Próxima aula eu ainda não sei direito qual vai ser, mas eu acho que a gente vai esmiuçar totalmente o early game. Eu não quero ver ninguém errando mais. E se eu pegar alguém com finalização precoce alta, aí eu vou cortar a mão. Então, é algo que a gente vai trabalhar direitinho aí para vocês ficarem muito fera. O Gabriel falou, pode falar de novo do 10, 10 e 2? Bom, 10, 10 e 2 aqui nesse spot, velho, a gente dá check porque a gente não extrai de nada. A gente não consegue extrair de quase nenhuma combinação de mão do vilão, né? Vai extrair de pouquíssimas. Só de pares baixos, né? Que podem dar o primeiro call, mas que tendem a desligar se não trincar a turn, ou se não pegar valor no turn ou no river. Então, aqui, ó, só resumindo. Primeiro spot, podemos se betar. Segundo spot, a gente não se beta porque não extrai de nada, praticamente. E a gente mantém o range de blefe do vilão, até para manter uma situação que ele possa acertar algum valor no turn, e a gente tem um valor monstro na mão. Então, para induzir ele a errar também, né? E o valete segue a mesma linha da gente não se betar, porque quando a gente tem o valete, a gente não se beta. Então, se a gente quiser representar algum valor na nossa mão, a gente não pode se betar quando vem valete 2. Beleza? É mais ou menos, resumidamente, é mais ou menos isso, né? O terceiro já desliga, então, se ele betar, bom, a gente vai estar em posição, né? Se ele sair liderando, num bordo valete 2, eu dou o primeiro call, porque o valete não beta também, não sai liderando, né? Então, o primeiro call eu dou, para tentar fazer um float nele, né? Ver se ele dá check flop, check no turn, e de repente eu poder betar turn por blefe, de repente, né? Então, o floating é possível de ser utilizado. Outra dica que eu tô falando de floating, tô falando de resteal, tô falando de um monte de nomenclaturas que talvez tem gente que não tem a menor ideia do que seja. A gente ainda vai chegar lá, né? Vamos por parte. Não adianta eu mandar uma paçoca de informação de uma vez para vocês e vocês não conseguirem absorver tudo de forma completa. Então vamos aos pouquinhos, né? Que aí a gente consegue construir um jogo bacana. Bom, se ficou mais alguma dúvida, podem mandar para mim aí. Se não ficou, a gente encerra por aqui e semana que vem tem aula de novo, beleza? O Bruno falou, essas aulas ao vivo são muito melhores, mais aulas como essa. Tamo junto, velho. Como eu falei aí, aqui, ó, toda aula minha eu coloco em cima, né? Módulo 1, aula 2. Vocês vão ter 4 módulos. Então prepara que é muita aula, beleza? Então show de bola, galera. Aquele abraço, aquele agradecimento aí pra galera que ficou do início ao fim. Torço para estar ajudando vocês mesmo. Esse é meu intuito. Então, fica o GL aí para quem for jogar. E, enfim, realmente façam o dever de casa. Tentem responder sozinhos aí agora os spots que foram falados. Que realmente isso aí vai ajudar a absorver a aula de hoje. Beleza? Como eu falei aqui com os meninos, não sei quem direito é esse, só tá C aqui, né? A aula vai ser colocada na videoteca. Tem que perguntar pro George como é que funciona isso direito, porque eu realmente não sei. O meu Face, eu vou fazer uma postagem na escola, lá no grupo da escola, né? Que aí quem quiser me adicionar, me adicione. Eu aproveito para pedir para vocês darem um feedback na postagem, do que vocês estão achando das aulas, do que vocês acham que merece focar um pouco mais, do que pode melhorar, do que já está ok, que pode continuar, enfim. Deem um feedback do que vocês realmente estão achando, beleza? Que aí todo mundo me encontra no Face e eu acabo qualquer coisa disponibilizando o Skype por lá também. Então, show de bola, turma. Encerramos por aqui. Semana que vem tem mais. Tranquilo? Então, falou, galera. Aquele abraço.